Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, professora de Ciências, e vamos mais uma vez continuar o nosso assunto, usos cotidianos da eletricidade e também os cuidados, né, que nós devemos ter. Estamos aqui com nossa intérprete de Libras, Késia, que vai conosco para essa interação, para atingirmos mais alunos e termos mais inclusão, mais pessoas sendo atingidas pelas nossas aulas. Então, fiquem atentos. Nossas aulas, elas estão na TV, ficam disponíveis no YouTube, então peguem lápis, caderno, anotem as dúvidas de vocês, podem fazer perguntas, que temos a interação também no chat, né? Então fiquem atentos, anotem, façam um resumozinho à medida que for explicando, vão participando, que essa aula precisa muito da participação de vocês e foi feita especialmente para vocês com muito carinho. Lembrando que nós temos o nosso aplicativo, não é? Quem tem celular iOS, quem tem celular Android, então está aí na nossa telinha o QR Code, vai lá, baixa aí o teu aplicativo para que possamos interagir e conversar mais no nosso chat e participar mais, tá certo? Lembrando também que nós estamos vivenciando o Dezembro Laranja, então é a luta, a prevenção contra o câncer de pele, então vários cuidados que devemos tomar nesse mês de dezembro, um alerta também, não é? Para as pessoas se prevenirem. Então, evitar o sol entre as 10 horas e as 16 horas é uma das medidas. Usar sempre a camisa UV e também proteger com chapéu, não é? Quando estiver sol. Colocar o óculos de sol também com proteção UV, não são todos os óculos de sol que protegem os nossos olhos, não é? E também o protetor solar em qualquer exposição ao sol. Então, vamos dar... vou passar para a professora Isabel Borges para o que é que ela tem para nos contribuir sobre o Dezembro Laranja, professora. Pois é, professora Cláudia. Aqui eu já vou dizendo, né, que nós estamos já com Maria Gabriela, com Andriele, já estão aqui no chat conversando conosco. E a dica, gente, é a questão daí do horário, né, da exposição do sol, quem vai fazer compra com a família lá no centro da cidade. Cuidado, pessoal, vamos nos colocar uma camisa, né, que possa cobrir os braços, um chapéu, um boné. Vamos lá, é preciso se cuidar, é preciso se proteger em relação aos raios solares. Obrigada aí, professora Isabel. Lembrando também que o dezembro é dedicado também, o Dezembro Vermelho, à prevenção da AIDS, né? Então, o 1º de dezembro já foi um Dia Mundial de luta contra a AIDS. E surgiu da necessidade, não é, das pessoas divulgarem a importância da prevenção da doença. Então, é importante a prevenção, é importante também que as pessoas sejam mais solidárias a essas pessoas que são portadoras do vírus e também combater o preconceito que está aí muito presente nas pessoas que são portadoras desse vírus. Então, muitas pessoas têm vergonha de dizer à família, não sabem como dizer. Então, é importante que a gente acabe realmente esse preconceito e ajude essas pessoas a procurar os postos de saúde e iniciar imediatamente o tratamento para terem uma vida normal. Hoje já temos, né, uma disponibilidade de tratamentos em 2 comprimidos, você já toma uma série de coquetéis diferente de como era antigamente. Então, nós já temos medicamentos liberados pela Anvisa que nos dá um poder melhor de parar esse vírus, adormecer esse vírus para não desenvolver a doença. Então, não é ter vergonha, é procurar realmente os postos em qualquer dúvida, em qualquer situação que você estiver de violência sexual. Então, é importante procurar o posto para tomar realmente a medicação, ser acompanhado 28 dias e fazer a prevenção. Então, é muito importante a prevenção. Então, vamos continuar a nossa aula, não é, com os assuntos que nós estávamos vendo nas aulas anteriores, os bons hábitos que nós devemos ter para diminuir o consumo de energia. Então, vamos ver os hábitos com os nossos eletrônicos diários que nós estamos usando na nossa residência. O que devemos fazer quando formos terminar um trabalho no computador? Então, desligar esse equipamento eletrônico, inclusive tirando da tomada, pois aquela função stand-by, ela também consome energia, principalmente nos computadores, né? Então, é importante que tenhamos esse cuidado, não deixemos assim o tempo todo
ligado, né? Então, ao parar de utilizar, desliga realmente o eletrônico que você estiver usando. E entre esses eletrônicos, esses equipamentos que mais geram esse tipo de custo, estão televisão e micro-ondas. Então, o micro-ondas é importante também que você retire ele da tomada, como também as televisões, né? Se você quiser economizar, né? Criar o hábito de economia de energia, e você também pode tirar da televisão quando ela não estiver sendo utilizada. E também ficar atento àquela utilização da televisão para ninguém, né? Tem pessoas que deixam a televisão ligada diariamente sem ninguém assistindo. Então, é importante que tenhamos também esse cuidado, tá certo? Para prestar bastante atenção se quisermos baixar realmente essa conta de energia na nossa residência e o cuidado com o ambiente devido à escassez de água, devido à produção de energia que nós recebemos nas nossas residências. E sabemos que está todo dia saindo manchetes sobre isso, né, que está uma situação precária. Então, é importante que tenhamos já esse cuidado e possamos conscientizar outras pessoas. Então, para evitar o desperdício, você pode programar a televisão de descanso de tela do micro-ondas quando esse equipamento não estiver em uso. E quanto à televisão, também não dormir com o aparelho ligado. Muitas pessoas vão assistir, dormem e a televisão fica ali ligada e às vezes amanhece o dia com a televisão ligada sem ninguém estar assistindo. Então, você tem duas opções, né? Tanto na utilização do micro-ondas quanto da televisão, que também são equipamentos que têm um certo consumo de energia. Como vimos nas aulas anteriores, cada equipamento ele tem a sua potência e o seu consumo diário, que mesmo de acordo com as horas que você utiliza, você vai ter aquele consumo de energia. Mesmo a geladeira mesmo, diariamente nós vimos na aula anterior que nós, mais ou menos 30% da energia consumida na nossa residência é da geladeira, que nós usamos quase diariamente, né? Ninguém desliga a geladeira. Também existe outro fator, né? O celular, que nós usamos diariamente. Então, quando esse aparelho ele não estiver em carregamento, deve-se retirar da tomada e fazer o mesmo com o carregador, né? O carregador ele não deve ficar lá na tomada também ligado. E também, quando o celular estiver carregado, retirar também os dois, você já retira os dois da tomada. Lembrando também, ao atender o telefone celular, se ele estiver conectado na tomada, nós não devemos atender. Retire a conexão da tomada, atenda o telefone e se ele não estiver carregado, realmente você retorna ele para dar a carga que você quiser, a carga total. Então, é muito importante que todos nós tenhamos esses cuidados, tanto para evitar acidentes, como também para a economia de energia, diminuir realmente esse consumo de energia diário das nossas residências. Então, é importante também, não é, que essa energia gasta, normalmente, ela é pequena nos carregadores de celular, mas ela ganha outra dimensão quando ela vai se somar ao gasto de energia de todos os demais aparelhos. Por questão de segurança, a gente não deve utilizar enquanto o aparelho estiver na tomada. Então, às vezes, cada consumo que você, cada quilowatts que você puder economizar, vai diminuir muito esse consumo na sua residência e também a questão financeira. Então, aparelhos ligados à tomada do celular, o gasto é pequeno, mas quando ele é somado a todos os outros equipamentos que vocês têm na sua residência, então ele já vai dar um somatório maior. Então, é importante ter esse cuidado. E aqui eu tenho uma questãozinha para vocês, de verdadeiro ou falso, em relação a essas medidas que nós podemos tomar para consumir mais energia. Então, vocês vão colocar V, se você achar que é verdadeiro, e F quando for falso. Então, a letra A, a professora Isabel já vai ficar atenta aí, vocês podem responder no chat. A letra A, aproveitar ao máximo a luz solar, promove mais conforto visual e bem-estar. Será que é verdade ou falso? Então, se você achar que é verdadeiro, coloca a letra V aí, letra A, V. Ou então só coloca as letras em sequência.
E aí, a letra B diz assim: é recomendado pintar as paredes com cores escuras, que ajudam a refletir melhor a iluminação do sol. Então, se vocês acharem que as paredes escuras, elas refletem mais a iluminação do sol, coloquem verdadeiro. Se não, vocês coloquem falso. E aí, a letra C tem assim: devemos evitar acender a lâmpada durante o dia e procurar usar lâmpadas econômicas. É verdadeiro ou falso? Será que isso facilita o consumo de energia? E a letra D, com o ferro elétrico, dê preferência a passar roupas todo dia. Será que isso economiza energia ou se vai economizar se eu juntar todas as roupas e passar depois? Então, se você achar que é verdadeiro, coloca V, e achar que é falso, letra F. E aí a professora Isabel vai ficar ligadinha aí, esperando a resposta de vocês, para ver se realmente vocês já sabem alguma coisa. E aí, professora, como é que está o nosso chat aí? Nossos alunos já estão identificando aí? Estão sim, Cláudia. Aqui eu tenho a Maria Gabriela, mas ela respondeu só letra A e B. Certo. Ela colocou para a letra A verdadeira e para a letra B falsa. Né? Aí eu estou aguardando que você conclua, Maria Gabriela. E que também os outros, no caso, Andriele, também coloca aí, Andriele. Aí, vocês podem colocar até as letras em sequência, como a professora Cláudia falou, porque eu vou logo identificar que a primeira letra corresponde a A, a segunda B e assim por diante, tá certo? Mas a gente já tem a resposta de Maria Gabriela no que diz respeito à letra A e B. Né? Ela coloca A como verdadeira e B como falsa. Coloca o restante aí, pessoal. Pronto, então fiquem atentos aí, a gente vai esperar um pouquinho, né, professora? Eu vou continuar a minha aula e vamos esperar a resposta da letra C e a letra D. A letra C, se devemos evitar acender lâmpada durante o dia, né? E trocar por lâmpadas econômicas, se isso é verdadeiro ou falso. E a letra D está dizendo que com o ferro elétrico nós devemos dar preferência passar roupa todo dia. Então, se achar que é verdadeiro, V, se achar que é F, coloca a letra F. Eu acho que vocês vão identificar essas duas letrinhas, mas aí vamos dar sequência à nossa aula. Então, o Benjamin são aqueles T's que são ligados, algumas extensões que são ligadas, então é importante evitar ligar mais de um equipamento na mesma tomada, usando o Benjamin ou T, pois tal procedimento, ele aumenta o consumo e também aumenta a chance de curto-circuito. Então, é importante que tenhamos esse cuidado, né, para não sobrecarregar essas tomadas, esses T, porque eles não aguentam e, como vocês viram, consomem mais energia. Então, se a potência dos equipamentos ligados forem maior, então ele não vai aguentar e vai provocar um curto-circuito. E o curto-circuito, normalmente, pode ocorrer vários incêndios. Às vezes estamos assistindo algum jornal e aparece assim, tal fábrica, ocorreu um incêndio. Então, às vezes pode ser até várias tomadas ligadas, passou a noite toda com esses equipamentos que têm uma potência grande e houve um curto-circuito e começou um fogo. Então, é importante que tenhamos esse cuidado aí. Então, eu vou voltar para a nossa resposta aqui, porque aqui nós já vamos ver, aqui a letra A, ela acertou, não é? A letra A, verdadeiro, né? Nós devemos aproveitar ao máximo a luz solar, né? Para promover mais conforto visual e bem-estar. A letra B, eu disse que é recomendado pintar as paredes com cores escuras, não é verdade? É importante que a gente pinte as nossas paredes com cores mais claras, porque as cores claras, elas vão refletir melhor a luz do sol, não é? A letra C, nós devemos evitar acender as lâmpadas durante o dia, né? Devemos evitar e procurar usar lâmpadas econômicas, isso aí é verdadeiro, né? Então, os locais, os ambientes que nós temos na nossa residência, que não precisarem acender a lâmpada, é importante que a gente aproveite a luz do sol. Se tivermos um terraço onde a luz do sol bate, não tem necessidade de estarmos acendendo lâmpadas. Então, aí é verdadeiro. E a letra D, com o ferro elétrico, devemos dar preferência a passar roupas todo dia.
Não, não é? A orientação é que nós possamos juntar mais roupas e deixar para dar ferro quando tivermos uma certa quantidade, que é uma forma de economizar energia. Então, a nossa aluna colocou verdadeiro e falso, A e B, não foi, professora Isabel? Ela acertou, e as outras letras V e F. A letra C, verdadeiro, e a letra D, falso. Então, eu tenho certeza que vocês sabiam a resposta dessa questão, porque foi assunto que foi trabalhado conosco. E aqui também nós temos que, em caso, né, de necessidade de utilizar o filtro de linha com fusível, evitando o aquecimento da fiação e desperdício de energia. Então, esse filtro aí de linha, ele pode ser usado com muito cuidado, desde que ele tenha o fusível, porque o fusível ele faz com que, se a carga for grande, ele já desliga a passagem da corrente elétrica. Então, esse aí pode ser utilizado, mas também utilizado com cuidado, né? Que os equipamentos não fiquem ligados em excesso, né? Que exista um controle, porque vai depender muito da potência de cada equipamento que você for colocar. Também nós devemos manter os nossos eletrodomésticos em boas condições, né? Então, de que forma nós podemos manter em boas condições? Então, para não gerar desperdício da energia, é importante que possamos adotar práticas diárias, né? Como limpar regularmente os filtros da máquina de lavar e também dos condicionadores de ar. É importante que eles sejam mantidos limpos. O ventilador também, ele deve ser mantido limpo para que ele possa ter uma circulação também perfeita, não é? Para que não esteja interferindo na rotação da hélice. Então, é importante que nossos equipamentos diários que nós utilizamos usando a eletricidade, eles sejam realmente mantidos limpos, né? Tem que ser feita uma limpeza diária para que eles possam trabalhar bem, não causar incêndio e também evitar consumir muita energia. Outro cálculo também que do consumo de energia elétrica é utilizado com o relógio de luz, né? Todas as residências têm, é um aparelho que vai registrar o consumo de energia elétrica de todos os aparelhos elétricos da casa, incluindo as lâmpadas. Então, o funcionário, né, ele vem e ele vai fazer o cálculo de quanto você consumiu durante o mês. E aí vai aparecer os números e ele vai anotando de cada mês, e aí ele faz um cálculozinho bem rápido, ele faz uma subtração do que você consumiu naquele mês e diminui do que consumiu no mês anterior e vai dar o seu consumo atual. Então, para determinar esse consumo, ele é calculado a diferença, né? Então, ele faz uma subtração rápida entre o valor da leitura que é encontrado na leitura realizada no mês anterior. Então, o da leitura atual menos a leitura anterior vai dar o consumo de energia que você tem naquele mês, o que você vai precisar pagar, né? E desse resultado, ele vai multiplicar pelo valor do quilowatts que está naquele momento. Então, por isso que a cada mês, às vezes, a gente consome menos energia, mas pagamos mais, porque às vezes o quilowatts ele sobe o valor, né? Quanto vale. Então, e depende também de cada estado. Existem estados que o valor do quilowatts é mais alto do que o outro estado. Então, vai depender muito de onde você estiver. E como calculamos a quantidade de energia, os aparelhos que você tem em casa também é muito importante que nós saibamos desse cálculo, como é calculado, né? Para que tenhamos, assim, um uso consciente de energia. Pois a gente sabendo desses valores gastos com cada equipamento, em casa é possível organizar o consumo. Então, cada equipamento, ele vem com uma potência, quando você compra aquele equipamento. Então, por isso que aí diz, por que o ferro elétrico ele consome mais energia? Porque ele tem a sua potência. Então, os fabricantes, eles já botam a potência do equipamento para você poder calcular, né? Se você quiser calcular, e ele é considerado o ferro elétrico, ar-condicionado, os vilões do consumo de energia, porque o ferro elétrico, o chuveiro elétrico, então, ocorre uma transformação de energia elétrica em energia térmica. Então, eles têm uma potência maior. E nessa potência maior que eles fazem essa transformação de energia, então eles vão consumir também mais
energia. O chuveiro elétrico é bem parecido, né? Ocorre uma transformação de energia elétrica em energia térmica. Então, essa transformação de energia, ela faz com que esse equipamento também, ele consuma mais energia. Então, aumenta o consumo diário da nossa residência. Por isso que eu estava dizendo em aulas anteriores, né? Coloca a posição verão, diminui o tempo do banho, tanto pelo consumo de água quanto pelo consumo de energia. E vamos adotar os banhos frios que são mais saudáveis. E aqui, para calcularmos, né, a energia elétrica consumida por algum aparelho, para a gente saber aquele aparelho, quanto ele consome de energia mensal, precisamos saber de duas coisas: a potência em watts e o tempo em que esse dispositivo opera em horas. Então, para a gente poder calcular quanto é que uma geladeira ela consome, o consumo diário dessa geladeira. Então, nós temos que saber a potência dele em watts, que potência ele tem, que normalmente ele vem explícita quando nós fazemos a compra, e também o tempo que esse aparelho vai ser ligado. Quando eu digo assim, vamos diminuir o tempo do banho com chuveiro elétrico, porque se eu diminuir o tempo que eu vou usar aquele chuveiro, então eu vou diminuir também o consumo de energia. E se eu quiser calcular, aí eu tenho uma formulazinha bem básica, que eu vou passar bem rápido para vocês poderem entender, por isso que afirmam tanto que tal aparelho consome mais, tal aparelho é mais econômico, a gente tem formas que podemos economizar, então existe uma formulazinha bem rápida e prática que a gente pode calcular a potência de cada aparelho, de cada eletrônico que nós temos na nossa residência. E aqui vamos interagir um pouquinho, eu tenho uma perguntinha para vocês. Vocês consideram importante esse cuidado no gasto de energia diário da nossa residência, de sabermos, né, a potência? Vocês consideram isso importante ou vocês não querem muito se preocupar com isso ainda? Então, observem aí, nós que temos uma conscientização com o meio ambiente, nem é tanto talvez o valor que vamos pagar, mas a nossa conscientização ambiental, eu como professora de ciências, vocês aí querendo que tenhamos um futuro melhor, não é? Um mundo melhor, então mais água de qualidade, uma energia melhor para podermos realizar as nossas atividades. Vocês consideram isso importante? Então vocês coloquem sim ou não, para a gente ver aí. Vou aguardar aqui a professora Isabel, já agradecendo a vocês toda a interação conosco, né? Então, vou ficar aí no aguardo e pensem um pouquinho se isso é importante, se termos esse conceito, esse conhecimento sobre isso. Então, o tempo de operação diária de um aparelho, ele é multiplicado por 30, porque o mês tem 30 dias. Então, para a gente saber, a fim de descobrir quanta energia foi consumida ao longo do mês. Então, a gente multiplica as horas vezes 30 para saber quantas horas vai ser consumida do mês naquele aparelho. E no Brasil, o consumo de eletricidade, ele é medido em quilowatts por hora. E 1 kW equivale a 1000 watts. Então, essa é a medida aqui no Brasil. Então, a gente sabendo que é 1000 watts, a gente vai utilizar esse 1000 para poder a gente multiplicar o tempo vezes a potência do aparelho e vamos saber quantos quilowatts aquele aparelho vai consumir de acordo com a hora que a gente consumir durante o mês. Então, usamos essa formulazinha bem prática, né, para calcular o consumo de energia dos aparelhos que nós temos presente em nossa casa. Para isso, a gente tem que saber a potência dele. Existem locais que nos dão a potência dele e quando compramos, ele já vem explícito naquele selo que eu mostrei a vocês, o Procel. Então, a formulazinha é K igual a T vezes P sobre 1000, que é a quantidade de watts que nós usamos no Brasil. K significa os quilowatts por hora, T significa o tempo, e P, em que o aparelho permanece ligado, e P é a potência em watts do aparelho, que isso é encontrado na etiqueta do aparelho, né? Então, nós temos que ter os quilowatts, o tempo que nós usamos, e nós temos que saber a potência daquele aparelho. Usando essa fórmula, é só substituir. Eu vou dar só um exemplo de substituição para que vocês possam entender como é que acontece isso. Então, se a potência do aparelho já estiver em quilowatts, então basta multiplicar pelo tempo que o equipamento permaneceu ligado, não precisa dividir por 1000, se ela já estiver explícita, às vezes acontece que está.
E aqui nós temos um exemplo, um televisor, por exemplo, de 29 polegadas, ele possui em média uma potência de 200 watts, já está afirmando que tem essa potência de 200 watts. Considerando que ele fique ligado 6 horas diárias, nós utilizamos, vamos dizer, vamos calcular seu consumo em quilowatts mensal. Então, na formulazinha que eu botei para vocês, vamos multiplicar, são 6 horas diárias vezes 30, que é o valor, são os dias, vai equivaler a 180 horas mensais e com uma potência de 200, né? Então, aqui nós vamos ver substituindo, multiplicando o tempo vezes a potência, vai dar 180 vezes 200 e vamos dividir por 1.000. Vai dar 36.000 sobre 1.000, que vai dar 36 quilowatts. Então, o televisor irá consumir 36 quilowatts no período. Então, você utilizando uma televisão de 29 polegadas durante 6 horas mensais, 6 horas diárias, você vai multiplicar por 30, então você vai consumir já naquela televisão, só naquela televisão, você já está consumindo 36 quilowatts de energia na sua conta de energia. Então, é um cálculozinho bem rápido e fácil. Precisamos de duas coisas, né? O tempo, a potência também, não é? Então, aí, por isso que eles afirmam realmente que aquele aparelho, ele consome mais energia, o outro aparelho consome menos, mas aí não é uma forma da gente poder determinar, não, eu vou ter tanto gasto, só se eu souber quantas horas, a gente precisa de quantas horas a gente vai utilizar. Então, no banho do chuveiro elétrico, então a gente pode utilizar poucas horas. Se eu junto minha roupa toda para passar o ferro só naquela hora, então eu vou ter uma economia grande também, porque eu só vou passar naquela hora. Mas se eu ligo todo dia, numa quantidade de horas, deixo aquele ferro ligado, saio para conversar, então, se eu estou usando mais, eu estou consumindo mais energia. Então, por isso que é aconselhável, tanto máquina de lavar, junta a roupa toda. Então, isso é uma forma grande de economizar energia. E para saber o custo em dinheiro, né, quanto você vai pagar, você tem que multiplicar o consumo, aqueles 36 da televisão só, e multiplicar pelo valor em quilowatts, que vai ser identificado na fatura de energia da fornecedora da energia, de acordo com o Estado. Então, vou passar aqui para a professora Isabel para alguma coisa e considerações finais. Pois é, Cláudia, estamos encerrando, né, pessoal, mais uma aula, agradecendo aqui a participação ativa de Andriele e Maria Gabriela e aguardamos vocês na próxima aula. Bem, pessoal, muito obrigada, não é, Andriele e Maria Gabriela, por toda essa participação. Espero que vocês tenham entendido um pouco esse cálculo, não é, que é importante que tenhamos, para sabermos que cada aparelho da gente, ele tem um gasto de energia. E de acordo com aquele consumo que nós vemos, só é multiplicar pelo valor do quilowatts que vale em cada estado, que varia muito. Então, é importante a gente saber e sabendo que quanto mais você utilizar o aparelho, mais você vai consumir energia. Então, muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima aula.